com a graça de Deus, por muito pouco que o pior não aconteceu. Eu poderia sim estar envolvido em um acontecimento grave, que no mínimo demandaria em um prejuízo financeiro, perda de um equipamento e outras coisas poderiam ter acontecido. E eu vim me expor através desse vídeo, não é para ser julgado, mas é demonstrar para vocês que sim, eu cometi uma sequência de erros, e erros estes que poderiam ter resultados em coisa pior. E eu prefiro me expor para que você não passe por algo que eu tive um livramento, mas não precisa repetir. Eu já falei disso em outros vídeos, a minha opinião que se no Brasil tivéssemos apoio, tivéssemos possibilidades de evoluir no esporte, já teríamos resultados muito melhores do que temos. Essa época do ano é uma época onde a gente deveria estar, sabe o que? Renovando equipamentos para o ano que vem. Nós estamos em novembro de 2025 e isso não é possível. Por cota, por preço, por proibições, por documentos que não andam, por processos que estão travados. Não vou entrar nessa seara, mas essa é a realidade. Então, o que eu estou fazendo, e a maioria dos atletas estão fazendo, é renovar o que é possível no sentido de recondicionar. Então, vocês viram que muitos dos meus equipamentos foram para The Santos para poder dar uma geral, um check-up. Tem gente que aproveita e faz até uma pintura, algo assim, para parecer que está com equipamento novo de novo, né? Troquei cabos, e uma das coisas que vocês viram que eu fiz foi trocar todo o meu sistema de recarga. E por que isso? Porque, na minha opinião, não dá para ter novos resultados fazendo as coisas antigas. Então, eu vou buscar através de um armeiro, de peças e de recarga resultados melhores. E tem mais uma dica bem legal nesse vídeo para você. Todo esse mês de novembro de 2025, o pessoal do Recarga Clube, que foi aonde eu adquiri a minha prensa, preparou uma promoção especial, a Black Recarga. A Black Recarga vai unificar os melhores equipamentos de recarga do mundo com preços e condições especiais que vão até 60% de desconto. E não para por aí, você ainda pode aplicar o voucher Zanardo e ter mais um pouco de desconto na sua compra. E qual foi a sequência de erros que eu cometi? Veja o vídeo a seguir, que eu tô lá competindo com o 44, dei o primeiro disparo, dou uma olhada aonde pegou, ponto de impacto, como a munição era nova, o ponto de impacto muda, eu precisava ir regulando o equipamento. Dei o segundo disparo, vira que fica um barulho uniforme, um recuo uniforme na mão, e de repente no terceiro disparo foi aonde aconteceu. Esse disparo praticamente ocorreu quase que sem pólvora, só na espoleta. Nessa hora eu buguei. Eu meio que parei e a sensação assim, eu não conseguia pensar, porque a gente tem 1 minuto para a competição e ali eu fiquei, saiu, não saiu, eu escutei 2 barulhos, não escutei, não sei, e ali eu deveria ter parado, e eu não parei. Esse foi o primeiro grande erro. Eu dei um disparo em sequência. E continuei bugado, do tipo, algo dizia pra mim que eu não podia ter feito aquilo, e eu fiz. Essa é a real. E aí eu dei mais um tiro, e depois eu fui dar uma olhada no equipamento. E sim, essa é uma das piores panes que podem acontecer. É quando uma munição não tem pólvora suficiente para romper a barreira, sair do cano, e você dá mais um disparo. Imagine se esse projétil tivesse parado no cano, e vem um segundo projétil com toda a força e bate na traseira dele. Na hora, um não empurra o outro. Ele estufa o primeiro, estufa o segundo, e aí, às vezes o cano suporta, às vezes o cano não suporta. Suporta no sentido de não explodir, porque deformar ele deforma. Só quem já passou por isso sabe. Então fica uma dica importantíssima. Por esse motivo que eu já nem uso o abafador eletrônico, para não deixar eu escutar o barulho diferente ou não perceber um barulho diferente. No menor sinal de barulho diferente da sequência que você está fazendo, o correto é parar. Levanta a mão, fala parei, estou fora, tem um barulho estranho, descarrega, tira, verifica o cano, se não está obstruído, e aí você segue com segurança. Eu não fiz isso.
e eu tô aqui me expondo para que você o faça. Muitos de vocês notaram isso, até escreveram no comentário aí que barulho xoxo, barulho estranho. Teve um amigo que escreveu aí que se não foi um aborto, que era melhor olhar direito o equipamento se não estragou, coisas assim. Eu tô de olho também, eu sei que vocês também. Prontamente 2 pessoas se envolveram comigo nesse caso, para entender melhor o que aconteceu e buscar uma solução. Uma delas é o próprio Nelson. À noite ele já tinha saído do trabalho, começou a me chamar, conversar, e ele está vendo algumas opções, falou até de fazer algumas ferramentas para a gente melhorar nosso disparo e não passar mais por isso. O que aconteceu, pessoal? Simplesmente não entrou pólvora no estojo. E eu fui notar isso depois em outro calibre também, que horas estava entrando pólvora no estojo, hora não. Tanto que eu tive até que desmontar todos os estojos que eu já tinha, todas as munições que eu já tinha feito. Fui competir até com bolha no dedo aqui e eu tive que desmontar uma a uma para ter certeza do que estava acontecendo. E aí, uma variação muito grande de pólvora, de quantidade de pólvora, e chegando até ao extremo de alguns estojos quase sem pólvora. Eu peguei estojo com menos de 1 grain de pólvora. E sim, também foram erros que eu acabei cometendo. Falei com o Robaski, faz parte da equipe do Recarga, e o Douglas Robaski também prontamente falou: "Ô tchê, como é que tá? Faz um vídeo para mim, me mostra o que está acontecendo", e ele me mostrou qual que era o erro que eu acabei cometendo na montagem da minha prensa ou até na não verificação. Esse é o polvorímetro Autodrum. Na montagem dele você aperta este lado daqui. E o que o Robaski me mostrou é que assim, ó, aqui, mesmo eu apertando bem essa porca, fica aqui, ó, um jogo, tá vendo? Tem esse jogo na tampa. E eu achei que esse jogo era o suficiente para não deixar a peça tão apertada. Eu sabia que não se pode deixar essa peça tão apertada. E qual é a peça? Essa aqui. É esse lado aqui que vai movimentar para poder carregar e descarregar a pólvora. E esta peça estando travada, apertando demais, esta porca, qual que é o resultado que a gente tem? Justamente o que eu estava passando. A peça não volta completamente, não enche o copo completamente, ou ela não consegue virar completamente e não despeja completamente a pólvora, a quantidade de pólvora. E isso causa uma variação muito grande na recarga. Então a primeira dica é que soltar essa porca ao ponto de você sentir uma folga aqui. Qual é o ideal? O ideal é que você consiga, de acordo com a pólvora que você está utilizando, pólvoras mais finas, pólvoras mais grossas, né? O ideal é que você consiga deixar ele solto o suficiente para ter boa movimentação, mas evitar também grandes vazamentos de pólvora. Ele solto, consequentemente, alguns grãos de pólvora vão passar assim pela lateral dele aqui, tá? Isso vai acabar acontecendo, mas é muito melhor você ter algum desperdício pequeno de pólvora do que ter uma falta de uniformidade nos estojos. Em resumo, para vocês entenderem, é isso. Quando muito apertado, mesmo com a folga aqui, vou simular o carregamento. Olha como ele sobe prensado e ó, olha até onde ele veio. Tá vendo? Ó. E não voltou completamente. Agora eu vou dar aqui uma volta mais ou menos para soltar. Ó, ele fica com um pouco de jogo, certo? E olha como ele sobe até o final e volta de maneira fácil até o final, ó. Sobe até o final e volta até o final. É isso que tem que acontecer para que vocês não passem por algo semelhante do que eu passei. Então, para a gente poder testar agora, soltei. Essa tampa aqui fica bem solta, mas o que importa é o corpo. O corpo está com um pouco de jogo, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui 6 estojos para a gente poder colocar eles para rodar, tá? E fazer a medição da nossa pólvora. Ó, 1, 2, 3, 4, 5... Já vou pegar o primeiro aqui, ó.
que vai sair na cara do gol e a gente alimenta o cesto. Usar a nossa câmera, colocar para gravar, zerar aqui, primeiro estojo, 4.7. Normalmente a primeira carga se descarta, né? 4.6, 4.7. Normalmente a primeira carga, a primeira, a segunda carga você descarta, tá? Porque é onde a pólvora está assentando tudo. Agora vamos lá. Entre 4.6 e 4.7. Viramos. Segundo. Desceu para 4.4. Tá vendo? Normalmente da primeira para a segunda sempre há uma variação. Às vezes até a terceira. Zerar mais uma vez. Quatro ponto cinco. Quatro ponto quatro. Zerar. 4.4. E a nossa última carga. Subiu um pouquinho para 4.5. Dessa forma a gente conseguiu uniformizar bem a nossa carga, tá? Não tem nenhum grão aqui em cima da prensa, então não está vazando, não está saindo, tá? Significa que talvez eu possa ver até se eu quero soltar um pouco mais, deixar ele um pouquinho mais livre, mas pelo que a gente viu de variação na balança, 4.4, 4.5, foi o máximo de variação, e aí é dentro do aceitável, né? Até 0,1 não vai mudar muita coisa. Depois de 0,2 já começa a dar diferença no ponto do impacto, e aí sim pode prejudicar o resultado do tiro. E dessa forma a gente acaba resolvendo o problema de variação na pólvora. Um problema básico que isso causa é o ponto de impacto ser modificado, então horas o tiro vai um pouco mais fraco, ele sobe, horas ele vai um pouco mais forte, ele desce. Normalmente o tiro um pouco mais fraco vai para a direita e o tiro mais forte vai para a esquerda. Se tratando de raias à direita, normalmente é isso que acontece. Então, muitas vezes você acerta centro, alto ou superior, ficou mais fraco. Centro, baixo, esquerda. Significa que ficou mais forte a carga e assim por diante. E essa foi a de hoje. Espero que tenham gostado e que de alguma forma eu tenha ajudado. Fica ligado até os próximos vídeos. Aquele abraço.